Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso Automatize tarefas maçantes com Python. Esse é o capítulo 9 da parte de automatização de tarefas. A gente vai continuar na aula de hoje, estudando a manipulação de arquivos zipados aqui no Python. A gente vai aprender a extrair arquivos aqui do nosso arquivo .zip. Então, para começar, vou apresentar a pasta aqui Users, que a gente utilizou na aula passada. Tem essa estrutura aqui de diretório, um diretório img, nosso arquivo names.txt, dentro de img a gente tem uma imagem users.jpg. Esse é o mesmo conteúdo aqui da nossa users.zip. Ctrl L, na aula passada a gente estava utilizando o nosso script exemplo.py para listar o conteúdo dessa pasta users.zip, como a gente já sabe fazer da aula anterior. Agora vamos utilizar o Python para extrair um arquivo específico. Vamos começar extraindo aqui o nosso users names.txt, esse arquivo de texto aqui dentro da pasta users. Então Ctrl L, dá um ls aqui. Primeira coisa, é que quando a gente fizer a extração, essa pasta users vai ser gerada aqui na pasta atual. Então vamos modificar a pasta users que já existe, colocando um outro nome para ela. Vou utilizar o comando move de users, colocar users underline original, indicando que é essa pasta aqui antes dela ser compactada. Ctrl L, se eu der um ls, foi gerada aqui a pasta users original, e aqui eu só tenho a users.zip. Vamos agora extrair aquele arquivo names.txt dentro de users. Então, primeiramente eu vou criar um script chamado extrair.py. Eu vou fazer o seguinte: import zipfile. Vamos criar o nosso objeto zipfile exemplo.zip. E aí eu utilizo o módulo zipfile, .zipfile com Z e F maiúsculo. Essa é a nossa função. E para essa função, a gente passa o nome do nosso arquivo users.zip. E agora a gente vai aprender a extrair um arquivo específico desse nosso arquivo zipado. O nosso exemplo.zip.extract. E aqui dentro de extract, a gente passa o endereço do arquivo que a gente quer extrair. Então, dentro de users, eu quero extrair a nossa names.txt. Esse arquivo aqui, names.txt. E, por fim, eu fecho o arquivo com a função close. Exemplo.zip, close. Vamos sair e salvar, verificar se o nosso script está funcionando. Ctrl L aqui. É só esse conteúdo que eu tenho na pasta atual. Agora eu vou chamar Python 3 extrair.py. Vou apertar Enter aqui. Se eu der um ls, foi gerada uma nova pasta users na pasta atual. Se eu utilizar o tree para visualizar o conteúdo dessa pasta users, perceba o seguinte, que ele fez a extração, mas ele só fez a extração do arquivo que a gente pediu, que é o names.txt. Então ele extraiu de users.zip o nosso names.txt. A gente aprendeu a fazer a extração de um arquivo em específico. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu quero fazer a extração, mas eu quero fazer a extração desse arquivo para uma pasta, uma pasta qualquer. Vou apertar aqui Ctrl L. Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar mkdir para criar uma pasta chamada de backup. E aqui nessa pasta backup, eu vou querer extrair aquela imagem que está dentro de users.zip. Então vou fazer o seguinte. Vamos visualizar primeiro o conteúdo do nosso users.zip com um script que a gente criou na aula passada, exemplo.py. Esse aqui é a nossa imagem, ela está dentro de img, vai ser a user.jpg. Vou copiar aqui com o botão direito. Vamos fazer o seguinte, Ctrl L, vamos lá, nosso script, extrair.py. E ao invés de extrair a nossa names.txt, vou comentar essa linha. A gente vai extrair outro arquivo, exemplo.zip.extract. Passo o nome do arquivo que eu quero extrair. E aí para onde eu quero que ele seja extraído. Eu quero para dentro da pasta backup. Vamos ver se está funcionando aqui o nosso script. Vou sair e salvar. Vamos rodar nosso Python 3
extrair.py. Vou dar um ls. Nada aconteceu aqui. Se eu der um tree na minha pasta backup, dentro de backup eu tenho a pasta users, img e user.jpg. Ou seja, eu consegui extrair essa imagem para dentro aqui da minha pasta de backup. Então eu consegui extrair um arquivo específico agora para um local específico. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai aprender a fazer a extração de todo o conteúdo de users.zip. Vou dar um ls aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos remover com remove-rf a nossa users. Ok? Vamos remover a nossa users. Ctrl L aqui. Então eu não tenho mais a pasta users. O que a gente vai fazer é extrair todo o conteúdo de users.zip para a pasta atual. Vocês vão ver que uma nova pasta users vai ser gerada aqui no diretório atual. Vamos lá em extrair.py. Vou comentar essa linha. E aí, para extrair todo o conteúdo de um arquivo zipado, eu uso o extract all. Não preciso passar nada aqui para essa função extract all. Ela vai extrair todo o conteúdo do nosso users.zip. Vamos sair e salvar. Ctrl L, ls. Percebam que não tem nenhuma pasta users aqui. Se eu rodar Python 3 extrair, vou dar um ls aqui. Foi gerada uma nova pasta users, que é o conteúdo descompactado de users.zip. Utilizando o tree, na nossa pasta users, está aqui o conteúdo original, com arquivo names e a imagem user.jpg. Ok? Tentem fazer esse exemplo na máquina de vocês, tentar extrair um arquivo específico, extrair o arquivo específico para uma pasta específica e depois extrair todo o conteúdo do arquivo zip. Okay? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.